De todas as séries de videogame que deixaram sua marca na indústria, poucas provocaram reações tão diferentes quanto Grand Theft Auto. Para alguns, a franquia representa o auge da mídia interativa, a expressão máxima da liberdade virtual e do caos catártico que essa liberdade pode proporcionar. Para outros, ela é apontada como um dos grandes símbolos por trás da violência e do comportamento antissocial atribuídos aos jovens, além de ser considerada por seus críticos mais ferrenhos um produto vulgar e sem qualquer valor artístico. Mas existe um ponto em que praticamente todo mundo concorda. Grand Theft Auto é uma das propriedades mais bem-sucedidas da história dos videogames. Desde que apareceu pela primeira vez em 1997, a franquia passou por consoles, portáteis e PCs, e quase 3 décadas depois, continua aparecendo entre os maiores nomes da indústria. Sua entrada principal mais recente lançada até agora, Grand Theft Auto V, se aproxima de 230 milhões de unidades distribuídas mundialmente, enquanto a série como um todo já ultrapassou 470 milhões. Para muitos jogadores de hoje, ver GTA dominar a indústria parece tão normal quanto dizer que Mario é italiano. Mas para quem acompanha essa história desde o começo, o que aconteceu com essa franquia continua sendo impressionante. Principalmente porque durante muitos anos parecia impossível passar uma semana sem que Grand Theft Auto estivesse envolvido em algum novo escândalo, provocado pelos seus críticos ou pelos próprios desenvolvedores. Esta é a história de Grand Theft Auto. Poucas coisas são tão representativas de Grand Theft Auto quanto seus cenários. Embora cada metrópole da série explore épocas e temas diferentes, quase todas apresentam uma versão exagerada, mas ao mesmo tempo surpreendentemente sincera, dos Estados Unidos. Uma interpretação quase hollywoodiana da chamada Terra da Liberdade, onde perseguições em alta velocidade, excessos e criminalidade parecem ocupar cada esquina. Hoje, grande parte da pesquisa usada pela Rockstar para construir sua visão dos Estados Unidos acontece dentro do próprio país. Mas essa visão nasceu muito longe dali, mais precisamente em Dundee, na Escócia, dentro de um pequeno estúdio chamado DMA Design. Fundada em 1987 por David Jones, um jovem programador ambicioso que queria criar os jogos mais impressionantes que suas habilidades permitissem, a DMA começou desenvolvendo shooters de rolagem lateral e versões de Shadow of the Beast, da Reflections Interactive. Mas foi em 1991 que o estúdio realmente encontrou sua identidade, com Lemmings, um jogo de plataforma e quebra-cabeças no qual o jogador precisava guiar grupos de pequenas criaturas humanoides através de fases cheias de obstáculos. Lemmings se tornou um sucesso gigantesco, vendeu milhões de unidades e praticamente da noite para o dia transformou a DMA em um estúdio que a indústria precisava levar a sério. Durante a década seguinte, o estúdio levou Lemmings para praticamente todas as plataformas imagináveis e produziu diversas continuações, mas também continuou desenvolvendo ideias completamente novas. Entre elas estavam Uniracers, um jogo de corrida e manobras estrelado por monociclos sem pilotos, e Hired Guns, um RPG de ficção científica. Todos esses projetos trouxeram seus próprios desafios, mas nenhum deles foi tão difícil de desenvolver quanto um projeto chamado Race and Chase. Originalmente, Race and Chase foi concebido pelos principais criativos da DMA como uma espécie de versão virtual de polícia e ladrão. Só que durante boa parte do desenvolvimento, ele se tornou praticamente uma lista ambulante de problemas. A engine travava constantemente, os carros eram ruins de controlar e talvez o mais importante de tudo, o jogo simplesmente não era divertido. Enquanto títulos anteriores centrados em veículos como
APB transmitiam velocidade e uma sensação quase infantil de caos, o projeto da DMA parecia lento e sem graça. Os mapas eram impressionantes, eles levavam os jogadores por Liberty City, Vice City e San Andreas, versões fictícias de Nova York, Miami e São Francisco. Pedestres e veículos circulavam pelas ruas de maneira surpreendentemente viva para a época, mas todo esse nível de detalhe fazia Race and Chase parecer mais um simulador de direção do que um jogo de ação acelerado. Foi mais ou menos nesse período que David Jones e o restante da DMA Design conheceram Sam e Dan Houser. Nascidos em Londres, os irmãos Houser eram dois jovens rebeldes apaixonados pela cultura hip-hop, pela Def Jam e pelo estilo de vida retratado por aquela música. Ainda na casa dos 20 anos, os dois conseguiram empregos na BMG, onde ajudavam a supervisionar o desenvolvimento e a publicação de jogos na divisão de novas tecnologias da empresa, a BMG Interactive. Eles acreditavam que os videogames eram uma parte empolgante e ainda subestimada da cultura popular, e queriam participar daquela transformação. Mas foi somente quando a DMA apresentou uma demonstração de Race and Chase que os irmãos encontraram um projeto no qual realmente queriam apostar. Eles enxergavam os mesmos problemas que os próprios desenvolvedores. O jogo era feio, era lento e ainda não funcionava direito. Mas havia alguma coisa ali. Por baixo daquela aparência pouco atraente, os Houser perceberam que o jogo de direção da DMA tinha um potencial enorme e decidiram ajudá-lo a chegar ao mercado. Durante meses, a DMA e os irmãos Houser trabalharam para transformar Race and Chase em algo do qual todos pudessem se orgulhar. Novas versões eram enviadas constantemente, ideias eram discutidas, feedback era trocado, mas ninguém conseguia descobrir como tornar o jogo realmente divertido. Muitas pessoas dos dois lados começaram a acreditar que se alguma coisa não mudasse rapidamente, o projeto seria cancelado. Até que um dia, um erro mudou tudo. Em uma entrevista de 2011, Gary Penn, que havia trabalhado como diretor criativo da DMA, contou que um erro inesperado de programação fez os carros da polícia se tornarem extremamente agressivos. Em vez de simplesmente perseguir e tentar parar o jogador, eles começaram a bater nele. A polícia jogava os carros contra o jogador, perseguia com violência, transformava tudo em um completo caos. E todo mundo adorou. A equipe imediatamente percebeu que o jogo seria muito mais divertido se o mundo inteiro incentivasse esse comportamento. Restrições começaram a desaparecer, objetivos foram modificados, as regras foram viradas de cabeça para baixo. Em pouco tempo, atropelar pedestres, roubar carros e fugir da polícia passou a ser muito mais importante do que obedecer às leis de trânsito. O que antes era um jogo de polícia e ladrão se transformou em um jogo de ladrão e polícia. E todos concordaram que essa nova experiência precisava de um nome que representasse melhor aquilo em que havia se transformado: Grand Theft Auto. Agora restava apenas um grande problema antes do lançamento: o marketing. Apesar de se passar nos Estados Unidos, Grand Theft Auto seria lançado primeiro no Reino Unido, e muita gente dentro da BMG acreditava que o jogo teria dificuldades para alcançar um grande público se não fosse divulgado da maneira certa. Seu estilo de jogo definitivamente não agradaria a todos, e seus gráficos também seriam difíceis de vender numa época em que jogadores já estavam encantados com mundos tridimensionais como os de Super Mario 64 e Tomb Raider. Para garantir que Grand Theft Auto não passasse despercebido, a BMG Interactive contratou Max Clifford. Clifford era uma figura conhecida dos tabloides britânicos e havia construído uma carreira manipulando a atenção pública através de manchetes provocativas e sensacionalismo.
normalmente envolvendo celebridades ou políticos. A BMG esperava que ele pudesse usar as mesmas técnicas para colocar Grand Theft Auto na boca de todo mundo. E ele conseguiu, talvez até melhor do que a empresa esperava. Em poucos meses, políticos, executivos e pais britânicos começaram a analisar o jogo com enorme preocupação, tudo alimentado por uma narrativa midiática cuidadosamente criada para convencer o público de que sua violência poderia corromper completamente os jovens. O jogo ainda nem havia sido lançado. Mesmo assim, diversas pessoas com espaço na mídia já condenavam sua existência e os responsáveis por criá-lo. Quando Grand Theft Auto finalmente chegou ao PC em 1997, quem realmente teve a oportunidade de jogar descobriu que boa parte daquele pânico era bastante exagerada. Não havia dúvida de que o caos proporcionado pelo jogo era deliberadamente imoral, e também era muito mais extremo do que aquilo que a maioria dos videogames violentos da época permitia. Mas quanto mais tempo o jogador passava dirigindo por suas ruas, mais evidente ficava que havia algo muito maior por baixo daquela violência. Um jogo de ação profundamente envolvente. Poucos títulos da época permitiam ao jogador interferir no ambiente com tanta liberdade. A violência de GTA era importante, mas não era sua verdadeira essência. A essência era a liberdade. Essa liberdade não conseguia esconder completamente a natureza repetitiva das missões ou o estilo gráfico que envelhecia rapidamente, mas praticamente garantia que quem experimentasse o jogo encontraria alguma maneira de se divertir. Pouco depois do lançamento inicial de GTA, a BMG Interactive foi comprada pela Take-Two Interactive. Fundada em 1993 por Ryan Branch, a Take-Two havia ganhado destaque no meio da década com jogos como Hell, a Cyberpunk Thriller e Reaper, aventuras point and click conhecidas por seus grandes elencos de atores de Hollywood. Nos anos seguintes, a empresa começou a usar sua crescente influência para adquirir distribuidoras e estúdios. A compra da BMG Interactive acabaria se tornando uma das decisões mais importantes de sua história. Além de colocar os direitos de GTA nas mãos da Take-Two e permitir que ela publicasse o jogo no PlayStation, o negócio levou os irmãos Houser e outros funcionários importantes da BMG a Nova York. Foi dessa mudança que nasceu a Rockstar Games, um selo criado para desenvolver e publicar exatamente aquele tipo de jogo ousado, provocativo e culturalmente relevante que GTA representava. Durante seu primeiro ano, a Rockstar usou boa parte de sua equipe para construir lentamente um portfólio de jogos e estúdios que se encaixassem nessa filosofia. Entre eles estava a canadense GameTech Canada, que se tornaria Rockstar Canada e começaria a trabalhar em uma expansão para GTA. Ao mesmo tempo, uma quantidade considerável de recursos foi direcionada para ajudar a DMA Design no desenvolvimento de GTA 2. Quando a produção começou em 1998, o projeto rapidamente se tornou muito mais estressante e exigente do que seu antecessor. Todos estavam animados com a oportunidade de levar a série para outro nível, mas os novos responsáveis na Take-Two queriam que isso acontecesse em pouco mais de um ano. Os dias em que a equipe podia passar meses experimentando ideias lentamente até alguma coisa funcionar por acidente haviam acabado. Agora todos faziam parte de uma máquina corporativa e essa máquina precisava cumprir prazos. Antes de GTA 2 ficar pronto, porém, a DMA lançaria 2 jogos para Nintendo 64 que não faziam parte do universo Grand Theft Auto, mas que acabariam sendo muito importantes para o futuro da série. Vários desenvolvedores desses projetos mais tarde desempenhariam papéis fundamentais em GTA. Além disso, os jogos permitiram à DMA experimentar sistemas e ideias que posteriormente seriam incorporados à franquia. O primeiro foi Body Harvest, um jogo de ação e aventura em que o jogador enfrentava alienígenas semelhantes a insetos
completos em diferentes períodos históricos. Além de apresentar grandes áreas cheias de casas, árvores e habitantes circulando livremente, Body Harvest permitia assumir o controle de vários veículos durante a jornada. O segundo foi Space Station Silicon Valley, um jogo de plataforma 3D no qual o jogador controlava um microchip capaz de possuir os corpos de animais parcialmente robóticos. Enquanto os ambientes de Body Harvest eram enormes e abertos, os de Silicon Valley eram mais compactos, lembrando bastante a estrutura das fases de Super Mario 64. Mas, assim como Mario, eles estavam cheios de coisas para fazer. Em uma retrospectiva publicada anos mais tarde, o programador Obi Vermeij relembrou como a equipe se esforçou para criar um mundo cheio de interações e incentivar o jogador a experimentar as habilidades únicas de cada animal. A intenção era fazer aquele espaço parecer vivo e dinâmico, e não simplesmente uma sequência de quebra-cabeças. E em boa medida, eles conseguiram. Nenhum dos dois jogos se tornou um enorme sucesso comercial, mas ambos foram bem recebidos pela crítica, sendo frequentemente colocados logo abaixo dos próprios jogos da Nintendo em termos de qualidade dentro do console. Infelizmente, as avaliações não seriam tão generosas quando os próximos capítulos de GTA chegaram em 1999. O primeiro deles foi a expansão do GTA original desenvolvida pela Rockstar Canada, Grand Theft Auto London 1969. A expansão levou jogadores de PlayStation e PC para uma versão estilizada da capital britânica. Sua cidade estava cheia de símbolos, expressões e referências culturais inglesas, além de homenagens a produções da época como James Bond e The Italian Job. Mas por baixo dessa nova aparência, quase tudo continuava igual. As missões repetiam grande parte das mesmas perseguições, roubos e tarefas vistas no primeiro jogo. E o visual, ainda muito mais bidimensional do que tridimensional, parecia ainda mais ultrapassado do que 2 anos antes. Depois de London 1969, veio London 1961, uma expansão menor distribuída gratuitamente para PC. E depois dela, em outubro de 1999, a DMA finalmente lançou o Grand Theft Auto 2. Muitas das mesmas críticas feitas às expansões rapidamente apareceram novamente. Jogabilidade e gráficos pareciam próximos demais do primeiro GTA, mas até os críticos mais duros reconheciam que GTA 2 possuía várias ideias interessantes. Enquanto o primeiro Grand Theft Auto oferecia uma campanha relativamente linear através de versões fictícias das grandes cidades americanas, GTA 2 colocava o jogador em uma metrópole sem nome, conhecida apenas como Anywhere USA. Ali, era possível aceitar livremente missões de diferentes gangues, e cada uma delas reagia ao jogador de acordo com quem ele decidisse apoiar. Ajudar uma facção podia fazer outra começar a odiá-lo. GTA 2 também aprofundou atividades paralelas e tornou a inteligência artificial dos pedestres mais dinâmica, mas não foi suficiente. O público simplesmente não se apaixonou por GTA 2 da mesma maneira que havia se apaixonado pelo primeiro. O jogo não foi um desastre comercial, mas também não conseguiu superar o antecessor, e isso preocupou a Rockstar. A situação ficou ainda mais delicada porque GTA 2 chegou logo depois da saída de David Jones da DMA. Desde o primeiro Grand Theft Auto, o estúdio havia passado pelas mãos de diferentes proprietários. Insatisfeito com essas mudanças, com o rumo que os irmãos Hauser estavam dando à série e principalmente com o pouco tempo disponível para desenvolver GTA 2, Jones decidiu partir quando o projeto já estava próximo do fim. Ele mais tarde apontaria esse cronograma apertado como uma das principais razões para os problemas do jogo. Nos anos seguintes, Jones continuaria ativo na indústria, fundando novos estúdios na região de Dundee e mais tarde ajudando a criar o primeiro Crackdown. Enquanto isso, a DMA
precisava descobrir como colocar Grand Theft Auto novamente nos trilhos. Sob a influência dos irmãos Houser e de uma nova equipe criativa que incluía nomes como Leslie Benzies, o estúdio percebeu que havia tratado o sucesso da franquia como algo garantido. GTA 2 havia mostrado que não bastava simplesmente fazer mais do mesmo. Era necessário quebrar outra barreira. E a resposta era levar Grand Theft Auto completamente para o 3D. Era uma mudança que muita gente dentro e fora do estúdio já esperava. E alguns concorrentes já estavam tentando chegar lá. Driver da Reflections Interactive, por exemplo, havia permitido aos jogadores dirigir livremente por versões tridimensionais de cidades como Miami e São Francisco em 1999. Sua continuação, lançada no ano seguinte, permitiria até sair do carro e explorar partes do cenário a pé. A Rockstar sabia que não podia deixar o restante da indústria ultrapassá-la. Foi então que começou o projeto que se tornaria Grand Theft Auto 3. A Liberty City do primeiro jogo foi reconstruída como um ambiente totalmente tridimensional. As lições aprendidas com Body Harvest e Space Station Silicon Valley sobre como criar mundos 3D interessantes começaram a aparecer em praticamente todas as ruas. Ao mesmo tempo, a equipe precisava encontrar o equilíbrio entre liberdade e narrativa. Depois de GTA 2, havia a sensação de que os jogadores haviam recebido liberdade demais para definir suas relações com as gangues. Isso tornava a história menos coesa. Em GTA 3, a liberdade precisava ajudar a narrativa, não competir com ela. Fazer tudo isso funcionar obrigou a equipe da DMA a resolver problemas tecnológicos e de design que poucos estúdios haviam enfrentado. E eles fizeram isso em aproximadamente 2 anos. Mesmo assim, quando o lançamento começou a se aproximar, ninguém tinha certeza de como o público reagiria. Rockstar e DMA acreditavam ter criado algo extraordinário. Talvez um dos jogos mais importantes que já haviam feito, mas quando mostraram GTA 3 na E3 de 2001, boa parte do público parecia muito mais interessada em State of Emergency, outro jogo publicado pela Rockstar. Começou a surgir o medo de que GTA 3 pudesse fracassar. E então vieram os atentados de 11 de setembro de 2001. Como Liberty City era fortemente inspirada em Nova York, a Rockstar fez algumas mudanças de última hora, mas é importante corrigir um mito que se repetiu durante anos. O jogo não passou por uma reconstrução gigantesca por causa dos atentados. Segundo a própria Rockstar, cerca de 1% do conteúdo foi afetado. Uma missão que fazia referência a terrorismo foi removida, algumas falas e elementos visuais foram alterados e detalhes de veículos, incluindo viaturas policiais, foram ajustados. Histórias sobre torres inteiras removidas, aviões alterados radicalmente ou grandes partes da cidade apagadas depois do atentado foram posteriormente desmentidas pela própria empresa. Quando o Grand Theft Auto 3 finalmente chegou às lojas em outubro de 2001, todos aqueles receios desapareceram rapidamente. Em poucas semanas, o jogo começou a dominar as vendas e a atenção dos jogadores. A transformação para 3D mudou tudo. A liberdade que já existia nos primeiros jogos agora podia ser experimentada de uma maneira completamente diferente. Roubar carros, dirigir pela cidade sem rumo, entrar em tiroteios, experimentar diferentes armas ou simplesmente parar o carro e ouvir as estações de rádio absurdamente engraçadas. Praticamente tudo parecia funcionar. E ainda havia uma história bem estruturada por trás de toda aquela liberdade. GTA 3 não inventou sozinho o conceito de mundo aberto, mas ajudou a definir aquilo que o mundo passaria a entender como o open world moderno. Depois dele, praticamente toda a indústria começou a olhar para esse tipo de jogo de outra maneira. Mas nem toda a atenção era positiva. Assim como havia acontecido com GTA 1 e GTA 2, diversas pessoas dentro e fora da indústria se mostraram preocupadas com o nível de violência permitido naquele sandbox.
A discussão voltava a ser a mesma. O que um jogo assim poderia fazer com a cabeça de jogadores mais jovens? Nenhuma figura abraçaria essa batalha com tanta intensidade quanto Jack Thompson. Advogado e ativista da Flórida, Thompson passou anos fazendo campanha contra formas de mídia que considerava responsáveis por glorificar violência ou sexo. Com o tempo, grande parte de sua atenção se concentrou nos videogames. E para ele, nenhuma franquia simbolizava esse perigo melhor do que Grand Theft Auto. Ele passou a usar entrevistas e aparições públicas para atacar a série e frequentemente apontava crimes cometidos por pessoas que haviam jogado GTA como evidência de suas alegações. Pouco depois do sucesso de GTA 3, a DMA Design passou a se chamar Rockstar North, e a equipe imediatamente começou a trabalhar no próximo jogo. Assim como a transição para 3D já havia sido imaginada antes de GTA 2 terminar, Sam Houser já tinha uma ideia muito clara para o sucessor de GTA 3. Miami, anos 80. Vice City já havia aparecido no primeiro Grand Theft Auto, mas suas praias, palmeiras e cores vibrantes ofereciam um contraste perfeito com a selva de concreto de Liberty City. E graças a filmes e séries como Scarface e Miami Vice, havia material de sobra para transformar aquela cidade em um paraíso criminoso dos anos 80. À medida que Grand Theft Auto Vice City avançava em produção, quase todos os aspectos de GTA 3 começaram a ser refinados. As ruas precisavam de uma população mais viva e excêntrica. As cenas precisavam ser mais cinematográficas. A iluminação precisava dar vida ao neon da cidade. E talvez a mudança mais importante de todas, o protagonista precisava falar. Até então, os protagonistas de Grand Theft Auto eram silenciosos. Eles funcionavam quase como recipientes nos quais o jogador podia projetar a personalidade que quisesse. Mas depois de perceber o quanto os jogadores haviam se envolvido com a narrativa de GTA 3, os irmãos Houser concluíram que o próximo passo seria dar uma voz ao personagem principal. E no lugar do silêncio surgiu Tommy Vercetti, um criminoso explosivo interpretado por Ray Liotta, conhecido por Os Bons Companheiros. Todas essas mudanças representavam uma enorme evolução em relação a GTA 3. E mesmo assim, a Rockstar conseguiu implementá-las em menos de um ano. Grand Theft Auto Vice City foi lançado em outubro de 2002 e recebeu uma reação ainda maior que seu predecessor. Os jogadores ficaram impressionados com o quanto tudo parecia mais profundo, refinado e estiloso. A trilha sonora reuniu uma seleção enorme de músicas dos anos 80. Barcos e veículos aéreos tornaram a exploração mais variada. E Vice City conseguiu transformar o excesso e o hedonismo daquela década quase em uma forma de arte. Para muita gente, ele rapidamente se tornou o melhor jogo da franquia, mas a controvérsia continuava acompanhando o GTA. Desta vez, parte das críticas se concentrou em uma frase de diálogo que, retirada do contexto, parecia incentivar violência contra haitianos. A Rockstar considerava a acusação injusta. Mesmo assim, não tinha interesse em ampliar o conflito. A fala acabou sendo alterada em versões posteriores, depois de protestos e pressão pública. Quando 2003 chegou, a influência de Grand Theft Auto já podia ser sentida em toda a indústria. Novas franquias como The Getaway e True Crime tentavam criar suas próprias versões daquele sandbox criminal. Até séries mais antigas começaram a incorporar elementos popularizados por GTA, mas a própria franquia parecia ter desaparecido temporariamente. Depois de 2 enormes sucessos consecutivos, Rockstar sabia que o próximo jogo precisaria elevar novamente o nível. Para fazer isso, decidiu quebrar o ritmo anual e dar à equipe um ano extra. O resultado seria Grand Theft Auto San Andreas. Em vez de uma única cidade, o jogador teria um estado inteiro formado por 3 grandes centros.
centros: Los Santos, San Fierro, Las Venturas. Representações de Los Angeles, São Francisco e Las Vegas. Lojas, academias e restaurantes permitiriam alterar habilidades e aparência do protagonista, e a história iria muito além das aventuras criminosas tradicionais da franquia. Pela primeira vez, o protagonista seria um homem negro, Carl C.J. Johnson, e sua história abordaria com mais profundidade temas ligados a racismo, violência policial, pobreza e tensões sociais americanas. Ao mesmo tempo, Rockstar decidiu reduzir alguns elementos dos jogos anteriores. GTA 3 e Vice City haviam usado vários atores famosos, como Michael Madsen e Ray Liotta. San Andreas seguiria outro caminho. A ideia era priorizar vozes menos conhecidas e reduzir a dependência de grandes celebridades. A Rockstar acreditava que sua própria marca já era forte o suficiente. Em vez de usar celebridades para dar prestígio aos personagens, a empresa agora podia descobrir novos talentos. Anos depois, Dan Houser explicou que, nos primeiros GTA, a equipe ainda pensava em criar algo parecido com um filme ou uma série que pudesse ser controlada. Nesse contexto, usar atores conhecidos do cinema fazia sentido. Depois de San Andreas, porém, eles queriam que Grand Theft Auto fosse algo mais difícil de comparar diretamente com outras mídias, e celebridades começaram a parecer menos necessárias. Quando Grand Theft Auto San Andreas chegou às lojas em outubro de 2004, destruiu as expectativas. Vendeu ainda mais que seus predecessores e recebeu uma avalanche de elogios pelas novas mecânicas e pela escala de seu mundo. Nem todo mundo amou todas as mudanças. Alguns achavam um mapa grande demais. Outros consideravam várias mecânicas de customização superficiais ou pouco refinadas. Mas até muitos dos críticos mais duros concordavam. San Andreas era uma experiência gigantesca. E a Rockstar ainda não fazia ideia de que um problema muito maior estava prestes a aparecer. Durante o desenvolvimento de San Andreas, Sam Houser tentou incluir conteúdo adulto muito mais explícito. A ideia era continuar forçando os limites do que um videogame poderia apresentar. Mas depois de analisar as consequências, ficou claro que boa parte desse material faria o jogo receber uma classificação destinada apenas a adultos. E isso significaria perder espaço nas principais lojas. Por isso, conteúdos desse tipo foram removidos ou desativados. Um deles ficou enterrado dentro dos arquivos do jogo. Seu nome era Hot Coffee. Hot Coffee era um minigame sexual inacabado envolvendo CJ e algumas de suas namoradas. O conteúdo havia sido desativado, mas parte dos arquivos continuava presente no jogo. Em 2005, o modder holandês Patrick Wildenborg lançou uma modificação para a versão de PC capaz de tornar aquele conteúdo acessível. A reação foi imediata. A SRB retirou a classificação Mature original de San Andreas e passou temporariamente a classificá-lo como AO, Adults Only. Diversos varejistas americanos retiraram o jogo das prateleiras. Políticos e ativistas, incluindo Hillary Clinton e Jack Thompson, entraram na discussão. E a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, a FTC, abriu um processo administrativo contra a Take-Two e a Rockstar por não terem informado adequadamente a entidade classificadora sobre o conteúdo potencialmente acessível nos discos. O caso acabou em um acordo com a FTC. A Take-Two também recolheu ou reetiquetou cópias e lançou uma nova edição de San Andreas sem o conteúdo problemático, recuperando a classificação Mature. Para os irmãos Houser e várias pessoas dentro da Rockstar, toda aquela situação foi exaustiva. Por um momento, parecia possível que o império construído ao longo dos anos pudesse começar a desmoronar, e junto com ele, o emprego de centenas de pessoas. Mas a Rockstar sobreviveu, e o futuro parecia maior do que nunca. Depois de anos trabalhando dentro das limitações do PlayStation 2 e do primeiro Xbox, a empresa finalmente poderia explorar uma nova geração de hardware.
Antes dessa próxima grande etapa, porém, os jogadores receberam Grand Theft Auto Liberty City Stories, lançado originalmente para PSP em 2005. GTA já havia experimentado plataformas portáteis antes. No ano anterior, Grand Theft Auto Advance havia chegado ao Game Boy Advance no mesmo período que San Andreas. Antes disso, os dois primeiros jogos também haviam recebido adaptações para Game Boy Color. Mas Liberty City Stories foi a primeira experiência portátil a tentar reproduzir de verdade o estilo tridimensional da trilogia do PlayStation 2. Desenvolvido em colaboração entre Rockstar Leeds e Rockstar North, Liberty City Stories surpreendeu pelo quanto conseguia colocar dentro do pequeno PSP. Sua versão compactada da cidade ainda era cheia de detalhes, missões e atividades. Problemas de desempenho e os controles limitados pela ausência de um segundo analógico incomodavam, mas tecnicamente o jogo era impressionante. No ano seguinte, a Rockstar repetiu a experiência com Vice City Stories. Ele não reinventou a fórmula, mas trouxe melhorias mecânicas e um sistema de construção de império baseado no controle de negócios tomados de gangues rivais. Era uma evolução segura, mas funcionava. Durante os anos 2000, Grand Theft Auto havia se tornado quase inseparável da identidade do PlayStation 2. Embora os jogos principais posteriormente chegassem ao Xbox e ao PC, GTA ajudou enormemente a transformar o segundo console da Sony em um fenômeno. Na geração seguinte, essa relação mudou. A Microsoft queria ganhar terreno contra a Sony, e na E3 de 2006, anunciou ao lado da Rockstar que Grand Theft Auto 4 chegaria simultaneamente ao Xbox 360 e ao PlayStation 3. Além disso, o Xbox 360 receberia inicialmente expansões exclusivas. Enquanto tudo isso acontecia, GTA 4 se transformava em um dos projetos mais pessoais da Rockstar. Depois de explorar diferentes versões das costas leste e oeste dos Estados Unidos, os irmãos Hauser decidiram voltar para Liberty City. Durante a década em que viveram em Nova York, o vínculo deles com a cidade havia crescido. E agora queriam recriá-la com um nível de detalhe que o Xbox 360 e o PlayStation 3 finalmente tornavam possível. O protagonista também refletiria essa ideia de olhar para a América de fora. Nascia Niko Bellic, o veterano do leste europeu que chega a Liberty City procurando uma nova vida, apenas para descobrir uma versão muito mais amarga do chamado sonho americano. GTA 4 também teria um modo multiplayer online. A série já havia experimentado multiplayer antes, mas desta vez a ambição era muito maior. A Rockstar não queria simplesmente prender jogadores em pequenas arenas. Ela queria permitir que grupos inteiros explorassem o mapa do modo história juntos, preservando a imprevisibilidade e a liberdade de GTA, mesmo quando outras pessoas estivessem presentes. Para construir tudo isso, a Rockstar abandonou a renderware, usada desde GTA 3, e adotou sua própria tecnologia, a Rockstar Advanced Game Engine, ou RAID. A engine havia sido demonstrada publicamente em 2006 com Rockstar Games Presents Table Tennis. Equipes de vários estúdios da Rockstar ao redor do mundo também foram convocadas para ajudar. E em abril de 2008, Grand Theft Auto 4 finalmente chegou às lojas. Mais uma vez, as vendas superaram as expectativas. A crítica cobriu o jogo de elogios, mas havia uma diferença muito clara em relação à trilogia anterior. GTA 4 era muito mais sombrio. Sua história mergulhava na mente traumatizada de Niko, em sua família, suas amizades e nas consequências de suas escolhas, com uma intensidade que CJ ou Tommy Vercetti nunca haviam experimentado. O mundo aberto continuava enorme, detalhado e cheio de possibilidades, mas havia uma camada de melancolia que era impossível ignorar.
E nem todo mundo gostou disso. Mesmo assim, era difícil negar a conquista técnica. Liberty City parecia mais viva, densa e reativa do que qualquer cidade anterior da franquia. E curiosamente, as controvérsias começaram a perder força. Críticos tradicionais como Jack Thompson ainda tentaram transformar GTA 4 em alvo, mas dessa vez o impacto foi muito menor. Em fevereiro de 2009, chegou a primeira grande expansão, The Lost and Damned. Ambientada paralelamente aos acontecimentos de GTA 4, ela acompanha Johnny Klebitz, vice-presidente do motoclube The Lost, tentando manter sua gangue funcionando enquanto se envolve em uma sequência cada vez mais complicada de crimes e traições. A expansão recebeu avaliações muito positivas. 8 meses depois, veio The Ballad of Gay Tony. Também ambientada paralelamente a GTA 4, ela adotava um tom muito mais exagerado e cômico. O protagonista era Luiz Fernando Lopes, guarda-costas e sócio do dono de boate Anthony Gay Tony Prince. As missões eram mais explosivas, extravagantes e absurdas. Depois da seriedade de GTA 4 e The Lost and Damned, aquilo funcionava quase como uma limpeza de paladar. E também fechava muito bem a história daquela versão de Liberty City. Apesar de terem sido inicialmente tratadas como conteúdo exclusivo do Xbox 360, as duas expansões chegaram ao PlayStation 3 e ao PC em 2010. Mas essa não foi a única surpresa daquele período, porque em 2009 a Rockstar havia lançado Grand Theft Auto Chinatown Wars no Nintendo DS. Chinatown Wars retornava à perspectiva vista de cima dos primeiros GTAs, mas usava o hardware do Nintendo DS de maneiras bastante criativas. A tela de toque podia ser usada para ler e-mails, interagir com sistemas de carros e participar de pequenos minigames. Os críticos elogiaram bastante o resultado. O problema foram as vendas. Chinatown Wars ficou abaixo das expectativas comerciais. A Rockstar posteriormente levou o jogo para o PSP. Na época, muita gente especulou que o público mais casual da Nintendo simplesmente não estivesse interessado em um GTA tão violento. Cammie Dunaway, então executiva de vendas e marketing da Nintendo of America, argumentou que o problema também poderia ter sido a falta de marketing. Independentemente da razão, Chinatown Wars acabaria sendo o último GTA original novo lançado em uma plataforma Nintendo por muitos anos. Mas a ideia de que Grand Theft Auto nunca mais voltaria aos consoles da Nintendo não envelheceu tão bem. Em 2021, Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, reunindo GTA 3, Vice City e San Andreas, foi lançada oficialmente para a Nintendo Switch. Pouco depois das expansões de GTA 4 chegarem ao PlayStation 3 e PC, a Rockstar lançou uma experiência de mundo aberto bastante diferente, Red Dead Redemption. Desenvolvido principalmente pela Rockstar San Diego, o jogo aplicava o nível de detalhe e liberdade de Grand Theft Auto ao Velho Oeste. Não havia carros ou tecnologia moderna, mas havia uma narrativa extremamente forte e um dos ecossistemas animais mais complexos vistos em um videogame até então. Red Dead Redemption rapidamente se tornou um clássico e transformou sua franquia no segundo grande pilar da Rockstar. Isso aumentava ainda mais a pressão sobre o próximo Grand Theft Auto, e a espera começava a ficar cada vez maior, mas havia bons motivos. Red Dead Redemption e Max Payne 3 haviam exigido muito mais tempo e recursos do que o esperado, e os planos para Grand Theft Auto 5 levariam a estrutura da Rockstar praticamente ao limite. Desde o começo, a intenção era estabelecer novamente novos padrões para os jogos de mundo aberto. A empresa queria criar sua versão mais viva possível de pessoas, veículos e caos dentro de uma Los Santos completamente reconstruída. Mas desta vez existiria uma diferença enorme. Não teríamos um protagonista, teríamos 3: Michael, Trevor, Franklin.
A Rockstar já havia pensado em usar vários personagens jogáveis durante o desenvolvimento de San Andreas. As limitações técnicas da época fizeram a ideia ser abandonada. Com o Xbox 360 e o PlayStation 3, porém, ela finalmente se tornou possível, e a boa recepção às narrativas interligadas das expansões de GTA IV convenceu a empresa de que valia a pena tentar. O sistema permitiria trocar entre 3 personagens localizados em diferentes regiões do mapa. Isso reduziria o tempo perdido simplesmente dirigindo até o próximo objetivo. E durante as missões, permitiria acompanhar uma mesma situação através de vários pontos de vista. A Rockstar esperava que essa mecânica aumentasse tanto a liberdade do sandbox quanto a ambição narrativa. Para realizar tudo isso, a Rockstar investiu mais dinheiro em GTA V do que em qualquer projeto anterior. Praticamente todos os estúdios da empresa participaram de alguma forma. Somado a uma campanha de marketing gigantesca, isso fez de GTA V um dos projetos de entretenimento mais caros já produzidos naquele momento. Mas o investimento se pagou quase imediatamente. Quando o Grand Theft Auto V chegou em setembro de 2013, os recordes começaram a cair. O jogo se tornou um fenômeno comercial praticamente instantâneo. Os jogadores ficaram fascinados pelo nível de detalhes de Los Santos e pela precisão com que o jogo satirizava e recriava o sul da Califórnia. O sandbox parecia mais vivo do que qualquer coisa que a série havia apresentado até então. Mais uma vez, GTA havia elevado o padrão do gênero. As opiniões eram um pouco mais divididas quando o assunto era seu trio de protagonistas. Praticamente todos concordavam que trocar de personagem criava oportunidades excelentes de gameplay. As grandes sequências de ação também impressionavam, mas ninguém parecia concordar se Trevor era brilhante ou simplesmente infantil. E muita gente achava que, apesar de todas as situações absurdas e divertidas, a história dos 3 protagonistas poderia ter ido ainda mais longe. Essas críticas, porém, pouco importaram para quem passou centenas de horas explorando Los Santos sozinho. E com o tempo, milhões de pessoas passariam ainda mais horas explorando a cidade com outros jogadores. No Grand Theft Auto Online, apresentado como uma evolução muito mais profunda do multiplayer de GTA IV, GTA Online chegou algumas semanas depois do lançamento original de GTA V. No começo, a recepção foi bastante complicada. Servidores instáveis, bugs, problemas técnicos, missões repetitivas, progressão pouco recompensadora. A promessa era enorme, a execução ainda não. A Rockstar se recusou a abandonar o projeto. Durante os anos seguintes, atualizações começaram a adicionar missões, veículos, propriedades, golpes, empresas, modos competitivos e praticamente todo tipo de atividade imaginável. Pouco a pouco, GTA Online deixou de parecer uma experiência incompleta e se transformou em um dos produtos multiplayer mais duradouros e lucrativos da indústria. Mais de uma década depois, em 2026, ele continua recebendo atualizações e permanece uma parte importante dos resultados da Take-Two. Mas esse sucesso teve consequências. Durante anos, os jogadores esperaram expansões de história para GTA V. A própria Rockstar havia dado sinais de que pretendia continuar aquela campanha, mas elas nunca chegaram. Em 2017, Imran Sarwar, da Rockstar, explicou que a produção gigantesca da campanha, o trabalho necessário para levar GTA V a novas plataformas e principalmente os esforços colocados em GTA Online fizeram a equipe chegar ao limite. A empresa continuava acreditando em expansões single player, mas elas simplesmente deixaram
deixaram de fazer sentido naquele momento para GTA V. Durante muito tempo, ninguém sabia realmente como seria Grand Theft Auto 6. Em uma entrevista de 2018, antes do lançamento de Red Dead Redemption 2, Dan Houser chegou a dizer que estava aliviado por não precisar lançar GTA 6 naquele período. Segundo ele, a política e a cultura americana estavam mudando tão rapidamente que qualquer tentativa de sátira corria o risco de ficar ultrapassada quase imediatamente. Para uma franquia construída em grande parte sobre ridicularizar a sociedade americana, aquilo representava um problema criativo muito real. Mas hoje, essa parte da história já mudou completamente. Em dezembro de 2023, depois de anos de especulação, a Rockstar finalmente revelou oficialmente Grand Theft Auto 6. O jogo leva a franquia de volta a uma Vice City contemporânea, agora localizada dentro do enorme estado fictício de Leônida. No centro da história estão Jason Duval e Lúcia Caminos, um casal que acaba mergulhado em uma conspiração criminosa depois que um golpe aparentemente simples dá errado. O primeiro trailer chegou em 2023, o segundo foi lançado em maio de 2025. Depois de mudanças no cronograma, a Rockstar marcou o lançamento de Grand Theft Auto 6 para 19 de novembro de 2026, inicialmente no PlayStation 5 e Xbox Series X/S. E isso cria uma situação curiosa para a Rockstar. GTA V não simplesmente sobreviveu durante mais de uma década, ele continuou crescendo. O jogo já atravessou 3 gerações de consoles e hoje se aproxima de 230 milhões de unidades distribuídas. A franquia inteira já passou dos 470 milhões. Ao mesmo tempo, GTA Online continua com uma comunidade gigantesca e atualizações constantes. Então o problema da Rockstar já não é descobrir se existe futuro para Grand Theft Auto. O futuro está chegando. O verdadeiro desafio é descobrir como fazer milhões de jogadores deixarem para trás um ecossistema que passou mais de uma década sendo expandido e levá-los para a próxima geração da franquia. Comparado ao escândalo Hot Coffee, às campanhas políticas, aos protestos e a todas as controvérsias que acompanharam a Rockstar durante sua ascensão, parece até um problema pequeno. Mas ainda é um problema. E talvez seja o tipo de problema que apenas uma franquia absurdamente bem-sucedida poderia criar para si mesma. Depois de quase 3 décadas, Grand Theft Auto passou de um jogo de corrida quebrado desenvolvido na Escócia para uma das maiores franquias da história do entretenimento. Uma série que mudou a maneira como pensamos sobre mundos abertos, que transformou controvérsia em publicidade, que redefiniu o tamanho e a ambição de um videogame, e que de alguma maneira ainda parece estar apenas se preparando para seu próximo grande passo. Essa foi a história de Grand Theft Auto. Se você gostou deste documentário, deixe o like, compartilhe sua opinião nos comentários e se inscreva no The Psychron para acompanhar os próximos vídeos. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima história.